Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que encontram-se nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e como Pentateuco na cultura cristã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas da forma como nós temos sido abençoados com um comentário, com a transmissão destes vídeos. Vamos então à nossa leitura comentada? Nós estaremos fazendo a leitura comentada neste trecho que vai do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 1, que tem como título Rukat, que significa regulamento. E no capítulo 19, nós encontramos que há uma instituição de um procedimento para a purificação de quem tocasse em uma pessoa morta, num osso ou no túmulo de alguém. E aí Deus, então, fala para que Moisés pegue uma vaca vermelha e aí passe para o sumo sacerdote, e este sumo sacerdote irá, então, sacrificar esta vaca vermelha, que é chamada de Pará Adomá, e as suas cinzas serão usadas para purificar as pessoas que se contaminarem. No capítulo de número 20, nós encontramos que a narrativa vai saltar 38 anos para contar o que aconteceu no final da jornada, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, ela morre e o povo fica sem água. Deus então ordena a Moisés e a Arão que falem com a rocha, falem com uma rocha especial. E esta rocha vai produzir água instantaneamente. Em vez disso, Moisés golpeia a pedra com o seu cajado e, por causa desta atitude, Deus diz que eles dois não iriam entrar na terra prometida. Depois, nós temos o rei de Edom negando a passagem ao povo israelita, fazendo-lhes tomar um caminho mais distante. Após este episódio do rei de Edom, Arão morre e é sepultado no Monte Hor, e seu filho Eleazar o sucede como sumo sacerdote. No capítulo 21, após os filhos de Israel prantearem a Arão por 30 dias, a porção vai terminar com as batalhas e as vitórias sobre o rei de Arad. E estas vitórias acontecem após o povo de Israel fazer um acordo com Deus. Ao saírem do Monte Hor, o povo voltou a reclamar da vida no deserto, sobre a falta de água e falta de comida, reprovando o maná que eles estavam recebendo. Deus, então, envia serpentes que picam e matam muitos deles. Moisés intercede pelo povo
e é orientado a erguer uma serpente de bronze para servir de cura para eles. O interessante é que o texto em hebraico diz que estas serpentes eram como se fossem serpentes abrasivas, serpente abrasiva, ou seja, que possuíam brasas, além das suas presas, elas picavam as pessoas e queimavam também. Isso tem a ver com a questão da língua, porque o povo reclamou de Deus, usou uma fala ruim, e aí foi julgado. Sempre que nós temos a questão do fogo na Bíblia, a primeira ideia é de julgamento. Continuando a jornada, eles chegam a um local que ficava entre Moabe e os amorreus. E da mesma forma, os reis Seom e Og resolvem guerrear contra os hebreus e são derrotados. As terras dos amorreus foram então ocupadas pelos israelitas e eles acamparam nas campinas de Moabe, perto de Jericó, antes de atravessar o rio Jordão. Temos aqui então a vitória, né? O texto mostrando para a gente a vitória sobre Seom e Og, e depois o povo de Israel acampando nas campinas de Moabe. Terminando então no capítulo 22, versículo 1. O que nós podemos tirar de mensagem para nós nestes textos que nós acabamos de fazer um pequeno resumo? A tranquilidade de caminhar por um shopping center às vezes nos tira do estresse do dia a dia. Não sei se aí na tua cidade você tem a oportunidade de caminhar, de passear num shopping center, ou que seja numa praça, um local tranquilo, que tem muitas distrações, para fazer com que a gente saia do estresse do dia a dia. O contato com o ar-condicionado, ou com uma paisagem bonita, ela nos traz tranquilidade. Agora, isso nos faz refletir sobre os desafios de estar num deserto. Um deserto é um lugar que não tem nada. Deserto não tem casa, deserto não tem árvore, deserto não tem paredes, deserto não tem banheiro, deserto só tem sol durante o dia, escaldante, frio durante a noite, não tem chuva. Deserto é um local de privação. Agora, quando nós olhamos o povo ali no deserto, nós vemos que Deus forneceu tudo o que era necessário para a sobrevivência. Durante o dia, eles tinham uma nuvem que os protegia do sol escaldante. À noite, eles tinham uma coluna de fogo que aquecia do frio. Eles eram protegidos das feras do deserto, dos animais. Tinham um maná que descia 6 vezes por semana, 6 dias por semana o maná descia. Eles tinham água, eles tinham proteção, eles tinham roupa, roupa não se gastou. O povo não precisava trabalhar. O trabalho deles era colher o maná diariamente. Eles tinham tempo para estudar a Bíblia, para refletir, para verificar quais eram os desejos de Deus para aquele povo, para eles mesmos. Só que, além de não ter satisfação em tudo aquilo que Deus providenciou para eles, eles acabaram provocando tanto a paciência de Moisés e Arão, e que nessa provocação Moisés e Arão foram prejudicados e não puderam participar da entrada na terra prometida. Nós precisamos entender, com este exemplo deste povo ali reclamando, que as nossas ações, muitas vezes impensadas, elas podem
tanto nos prejudicar, como prejudicar pessoas que estiverem ao nosso lado. E quando nós olhamos a base do ensino de Jesus, nós vemos que a base estava no amor ao próximo. O ensinamento de Jesus mais forte era esse, que está em Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é por intermédio deste ensino que nós podemos colocar em prática todos os outros ensinamentos, pois amar o próximo é fazer tudo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Nisto estará o respeito, o acolhimento, a empatia e outras coisas que dizem respeito à forma como nos relacionamos com as pessoas. Nós podemos listar 6 atitudes que demonstram essa disposição em amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, atitude humanitária. Estenda a mão. Seja gentil com todos os que cruzarem o teu caminho. Um simples bom dia faz a diferença. Segundo, respeite o espaço do outro. Vagas de estacionamento, preferências de deslocamento, pessoas idosas, deficientes, gestantes, etc. E incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. Terceiro, respeite o pensamento do outro. Precisamos entender que a diversidade de ideias é o que nos faz unir e tornar a vida interessante de viver. O respeito ao estilo de vida e às características de cada um é uma forma de nós amarmos as outras pessoas. Quarto, divulgue a esperança. Divulgue palavras que agreguem ânimo e construam um ambiente de equilíbrio emocional. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão desesperançosas, e cabe a cada um de nós cuidar disso, promover isso na vida das pessoas. Número 5. Não se deixe contaminar. Alimente-se com sentimentos bons e não se deixe levar pela onda de desânimo. E por último, número 6. Exerça o consumo consciente. No mundo interligado como nós vivemos, as nossas ações provocam uma reação em cadeia. Deus ensinou o povo que não precisava armazenar o maná, mas deveriam colher o suficiente para aquele dia. Como conclusão da nossa reflexão, nós vemos que a porção inicia falando da purificação que deveria fazer quem tivesse contato com algo morto. Isto porque a pessoa, além de estar contaminada, ela poderia contaminar uma outra pessoa quando tocasse naquela pessoa. Se nós fizermos um link com o ensino de Jesus, o nosso relacionamento com o próximo deve ser puro, a fim de que não o contaminemos. A pureza exigida hoje é a dos relacionamentos. Por isso, quando nós lemos o texto de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, nós vemos Jesus falando qual era o desejo de Deus sobre o nosso relacionamento com o próximo. Diz assim o texto: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O amor de Jesus
é sem restrições, sem nenhuma barreira. E o desejo dele para nós é que o sigamos em tudo. Então, eu quero te incentivar neste dia para que purifiquemos as nossas ações em relação ao próximo. Busquemos incentivá-lo a, da mesma forma, purificar também as suas relações, as suas atitudes, de forma que nós possamos alcançar os desejos de Deus para cada um de nós. E não venhamos a sofrer, como o povo sofreu ao falar mal, ao expressar-se mal diante de Moisés, e foi punido com as serpentes, e vieram muitos até a morrer. Aquela serpente de bronze que Moisés levantou, ela representava o levantar da cruz de Cristo, que viria curar, que viria nos purificar, iria transformar os nossos corações, de forma que nós viéssemos a ter um coração puro, limpo, justo diante de Deus, e pudéssemos transformar ou ser agentes de transformação da vida dos nossos semelhantes. Então, eu quero orar agora, apresentando as nossas vidas na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus querido, porque aprendemos que a purificação que Tu exigiste do povo de Israel, de uma forma bastante clara, ela vem para nós hoje também como um desejo Teu. E Jesus é a fonte da nossa purificação. Jesus é a fonte da água viva. É a fonte que vem nos limpar, purificar os nossos corações, para que apresentemos, não só diante de Ti, mas diante de uma sociedade que hoje está em desesperança, está enferma, está com depressão, com ansiedade, com todas as situações difíceis que temos passado, mas a Tua palavra, ela é fonte de alegria, ela é fonte de esperança, e nós somos esses agentes que Tu queres que nós passemos para as outras pessoas. Por isso nós te agradecemos por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, e principalmente pela purificação entregue a cada um de nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos agora, Pai, Tu abençoes a vida do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão e da minha irmã, e que todos nós possamos agradar-Te no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, na semana que vem, nós estaremos estudando o trecho que vai de Números, capítulo 22, versículo 2, até o capítulo 25, no versículo 9. Você também é convidado para estar durante a semana lendo estes textos, e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui comentando esse texto para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.